Que a paz e a luz de Jesus nos envolvam hoje e sempre. Hoje nós vamos falar sobre autenticidade e vamos iniciar com uma história. Havia um pai engenheiro, não é? Ele estava mergulhado em cálculos de estrutura, aqueles cálculos todos que engenheiro faz. E o seu filho de 7 anos não sossegava e não parava de perguntar, tentando conquistar aquela companhia, não é? Aquele companheiro de lazer. E a ideia mais luminosa que ocorreu ao pai, depois de 15 convites, sem o garoto ficar quieto e deixá-lo trabalhar, ele foi pôr as mãos num quebra-cabeça que ele havia trazido da sua última viagem à Europa. Vá brincando enquanto eu termino esta conta. E ele pensou que falou, bom, vai ficar no mínimo 1 hora e meia ali entretido com aquele quebra-cabeça, né? O Peralta do garotinho era um mapa do mundo que ele teria que formar com os 5 continentes, arquipélagos, mares e oceanos. E o pai ficou todo encantado, falou, oba, agora vou ficar sossegado, vou fazer minhas coisas tranquilo. Meia hora depois, o garotinho chega e o menino todo triunfante. Pai, vem ver, pai, no chão, todo lá, bem feito o mapa do mundo. Ele falou, mas como que você fez isso em menos de 1 hora? É impossível isso. Aí o garotinho, não é? Ele disse, pai, você não percebeu que atrás do mundo, que era um mapa do mundo, né? Que atrás do mundo, o quebra-cabeça tinha um homem? Era mais fácil quando eu arrumei o homem, o mundo ficou arrumado. Mas esse garoto é um sábio, o pai pensou, falou para ele, não é? E todo sorridente, todo contente, ele elogiou o garoto, claro, porque ele pensou que fosse demorar 1 hora e meia. Então, conclusão. Basta arrumar o homem, tão desarrumado como estamos, não é? Quase sempre, e o mundo fica arrumado. Não é? E arrumar o homem é a tarefa das tarefas, se é que se quer arrumar o mundo, não é? Necessário, então, primeiro arrumarmos a nós mesmos. E tiramos lá do Evangelho de João, capítulo 1, versículo 47, palavras de Jesus quando ele diz: aí vem um verdadeiro israelita em quem não há fingimento. E nós vamos falar, como já falamos, autenticidade, né? A autenticidade é ser autêntico, verdadeiro, mostrar como se é realmente, dando sua opinião nos momentos certos, na hora certa. Jesus não conhecia Natanael, que foi um dos seus apóstolos também, né? Aliás, foi um dos seus apóstolos depois, não é? Não primeiramente. Ele não conhecia Natanael, mas com a aproximação de Natanael, ele percebeu que se tratava de um homem verdadeiro, sem fingimento, em quem se podia confiar. Ele era autêntico. Jesus, conhecedor profundo dos sentimentos humanos, percebeu ali facilmente quando Natanael se aproximava, né? E nós, será que somos autênticos? Verdadeiros? Né? Essa frase nos faz lembrar uma outra que Jesus nos adverte para que saibamos manter a autenticidade no nosso mundo de ser e de agir, dizendo: seja o vosso falar sim, sim, não, não, porque tudo que disso passar procede do mal. É como Jesus estivesse nos dizendo, não é? Sejam autênticos, sejam verdadeiros, saibam conduzir-se dentro dos próprios princípios. Tomando esses ensinamentos para o sentido ético e moral, Jesus nos ensina
a educação pelo uso da verdade, ensina a humildade e a fraternidade pelo uso do respeito aos semelhantes. Não é simplesmente ser grosseiro, não é? A nossa autenticidade exige exatamente isso: educação, não é? Fraternidade para com os outros. Ensina que sejamos o que realmente somos, sem fingimento e sem também querer camuflar, esconder o que somos, usar de máscaras, não é? Não, é ser autênticos realmente, não é? No que diz respeito à religiosidade, maior deve ser a nossa autenticidade, sinceridade e entendimento. Se nos dizemos cristãos, procuremos agir como cristãos, estudando o Evangelho de Jesus para pôr na prática diária os seus ensinamentos, por pensamentos, por palavras e atos. Não é sair por aí agredindo a ninguém, não é? Sejam com palavras ou em atos. Nosso comportamento ele deve confirmar a nossa condição de bons cristãos perante todos aqueles que convivem conosco, principalmente os de casa, né? Os de casa, tratar sempre com cordialidade, com fraternidade. É aquela história, né? Somos ou não somos? E isso é que Jesus quis nos passar quando disse: seja seu falar sim, sim, não, não. E tudo usando de amor, de fraternidade, de caridade para com os outros. Porque em nossos empreendimentos, na nossa convivência diária, as nossas atitudes, pensamentos, palavras necessitam ser claros, transparentes e justos, mesmo que com a verdade venhamos a perder algo por amor à verdade. E, na nossa vida diária, são contínuos esses desafios de maneira a tomarmos uma posição, né? Porque necessitamos, sim, falar a verdade, ser autênticos, verdadeiros, mas, como já dissemos, com gentileza, com fraternidade, né? Não tenhamos medo de decidir pela a resposta mais justa, em benefício da nossa própria paz interior, lembrando que jamais vamos agradar a todos ao mesmo tempo, com as nossas decisões, porque nem mesmo Jesus agradou a todos, né? E nós também não vamos agradar, mas podemos ser agradáveis, né? E o importante para nós sermos autênticos, é que não haverá insônia para nós, porque estaremos em paz conosco mesmos. E para nós que estamos nos esforçando por agir no bem e melhorar o nosso conhecimento, aprimorar nossas atitudes morais e espirituais, já dá para entender que realmente não dá para amar ou querer com a mesma intensidade as coisas da terra e as coisas de Deus. Pediu no nosso falar, né? Seja sim, sim, não, não. Isso significa o quê? Agir com autenticidade, com verdade, com entendimento, sabendo discernir o momento certo do sim e o momento certo do não. E o sim pode ser necessário e até mesmo agradável em diversas situações, mas o não, em determinado setor da luta humana, é em muitos casos mais construtivo. E não podemos ceder a todas as solicitações do caminho. Não tem como, não é? Não tem como. Muitas vezes é perder tempo ou mesmo a própria dignidade. Por exemplo, quando se fala sobre política, nesse momento atual que estamos vivendo, tem pessoas que se agridem, às vezes chegam até fisicamente. Estamos vendo nas redes sociais a perda de tempo que é ficar discutindo sobre isso, se aquele tem aquela opinião sobre determinado político. Faz mal, cada um tem a sua. Ele está sendo autêntico, ele está sendo verdadeiro de acordo com a sua verdade, de acordo com os seus conhecimentos. E é isso que nós pecamos. Nós queremos que o outro tenha a mesma opinião que nós. Isso não é possível.
isso não é possível. Por isso, é preciso sempre usarmos de bom senso, porque tanto o sim deve ser pronunciado com bom senso e o não deve ser dito sem aspereza. Em diversas vezes, agradar ou magoar depende da maneira como usamos a palavra, ou o tom que empregamos e mesmo o olhar que emitimos, porque através do olhar nós às vezes fulminamos a pessoa, né? Então nós precisamos tomar cuidado com isso também, porque o não verbal conta muito, fala muito. Então, concordar ou discordar, não precisamos ser totalmente melosos, né? Usar de mel, mas também em nenhuma circunstância o nosso não deve vir carregado de fel. Então, tanto o mel quanto o fel devem ser dosados. E o Evangelho nos aconselha a usar de toda a fraternidade, de toda a misericórdia para com os nossos irmãos. Tem uma historinha nesse livro, Para que a Minha Vida se Transforme, e diz assim, é a lição 21, mentira tem perna curta. Eu vou reduzir a historinha. Um casal de namorados estava passeando numa rua comercial e a moça viu um lindo vaso na vitrine e ela ficou encantada com aqueles artigos japoneses. Aí o namorado, para agradá-la, voltou na loja uma outra oportunidade e perguntou ao homem quanto era o vaso. O vaso era caríssimo. Ele não tinha condições de comprar. Ele falou, então não vou conseguir agradá-la. Mas ele viu um outro vaso quebrado na loja. Aí ele perguntou daquele vaso quebrado. Aí o lojista falou, não, aquele já está quebrado, não vou vender, não tem preço comercial. Aí ele foi na loja e falou assim, bom, eu quero esse vaso quebrado. Eu vou embrulhar, me mandou embrulhar e vou entregar à noiva, à namorada, não é? E aí na hora que for entregar, eu finjo que eu caí. Desculpem. Eu finjo que eu caí e o vaso quebrou. Conclusão. Ele fez exatamente isso. Mas, quando chegou na hora que a moça foi abrir, ela viu que o comerciante tinha embrulhado cada caco do vaso quebrado em um papel. E ela descobriu a mentira. Então, isso não é ser autêntico, verdadeiro. Muito feio, não é? Então, vamos refletir e que a paz e a luz de Jesus continuem a nos iluminar hoje e sempre.